Então, a gente discute isso agora. Belo Horizonte, que é a cidade mineira com o maior número de casos de Covid-19, né? Mas, em compensação, é uma das capitais com menos infectados aí. A gente vai discutir todo esse cenário com o secretário municipal de saúde, Dr. Jackson Machado. Bom dia para o senhor. Prazer falar com o senhor mais uma vez aqui no Central 98 para a gente falar sobre a situação atual de Belo Horizonte do enfrentamento à Covid-19. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Informar a população é uma das maneiras que a gente dispõe de controlar essa pandemia que nos aflige a todos. Qual que é o cenário atual de enfrentamento à Covid-19 aqui em Belo Horizonte, né? A gente acompanha, claro, os números aí, mas sempre a gente recebe muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre qual que é a situação atual, se a gente está indo num caminho positivo, se a gente está indo bem nesse enfrentamento ao novo coronavírus. O trabalho da Secretaria Municipal de Saúde tem que ser pautado em fazer esforço no sentido de manter a curva de casos abaixo da linha da oferta de serviços. E a gente tem sido bem sucedido nisso até agora, principalmente porque a população compreendeu a necessidade de se afastar, de se distanciar socialmente e de usar máscaras, né? A gente tem visto uma adesão muito grande ao uso das máscaras e isso propicia uma diminuição da velocidade de circulação do vírus e isso explica o baixo número de casos que temos e o baixo número de óbitos, que também pode ser explicado porque Belo Horizonte tem, talvez, a melhor assistência primária à saúde do país. Né? A nossa rede é muito bem estruturada e não é de agora, isso já é de longa data. A cidade é respeitada no país inteiro pela sua atenção primária, é uma das únicas cidades do país, é a única com mais de 1 milhão de habitantes, que tem 100% da sua população passível de cobertura pela atenção primária. Isso é responsável pelo baixo número de óbitos, porque nós sabemos que todos os óbitos acontecidos na cidade foram em pessoas que já tinham outras doenças, né? Principalmente as doenças cardíacas, as doenças pulmonares e diabetes. Então, como essas doenças são muito bem controladas no sistema público, na atenção primária, no centro de saúde, nós temos um baixo número de óbitos. Doutor, bom dia, o João Henrique do Vale, prazer falar com o senhor novamente. Prazer, João Henrique. Doutor, a gente viu que depois que o prefeito anunciou, né, essa data de 25 de maio para um possível retorno do comércio, a gente vê uma movimentação grande nas ruas e uma outra coisa que chama atenção são os comerciantes que estão ganhando na justiça liminares para voltar ao trabalho. Sobre essa situação, eu queria saber se isso preocupa a prefeitura e se vai ver um reforço na fiscalização nesses comércios que estão ganhando essas liminares. Essa é uma coisa que nos preocupa muito, porque muitas atividades consideradas não essenciais estão conseguindo essas liminares, que a prefeitura está fazendo um esforço muito grande a sua assessoria jurídica pela Procuradoria-Geral do município em tentar caçar essas liminares. Eu gostaria que o judiciário, como disse o prefeito, entendesse a necessidade de essas atividades ficarem ainda em isolamento. Não há nada essencial em se comprar sapato nesse momento, né? Em se comprar tecido, exceto para máscaras, que pode ser feito por delivery. Então, isso trabalha contra a saúde pública na cidade de Belo Horizonte. Então, a gente sabe que muitas das lojas se fecharam por iniciativa dos próprios comerciantes e aplaude essa iniciativa deles, mas nos preocupa a circulação exagerada de pessoas e a abertura de lojas sem autorização da saúde. O que significa que é possível, como disse o prefeito, que se a gente observar um aumento muito grande nos 3 grandes indicadores que utilizamos, que são a velocidade de transmissão do vírus, que hoje está 1,05 na cidade. Para ter uma ideia, se estiver 1,1, o número de casos pode passar de 1.000 para 25 mil casos em 2 semanas. Então, essa velocidade de disseminação tem que ser rigorosamente controlada e o que controla isso é o distanciamento social e o uso de máscara. Os 2 outros indicadores são a ocupação de leitos de enfermaria específicos para UTI, que hoje está em 32%, e
e a ocupação de leitos de UTI específicos para a Covid, que hoje está em 44%. Esses números são muito confortáveis, mas a velocidade de circulação do vírus de 1,05 é um sinal de alerta, o que significa dizer que se passar disso, ou se a gente flexibilizar, e flexibilizar significa aumentar a possibilidade de circulação do vírus, nós podemos ter uma explosão de casos que detona o sistema de saúde da cidade em 2 semanas. Então, essa preocupação de manter o distanciamento social, de usar máscaras e aumentar a fiscalização e as barreiras sanitárias são uma tentativa de controlar isso antes que seja necessário determinar um lockdown na cidade. Secretário Jackson Paulo Leite, prazer falar com o senhor, um bom dia. Prazer é meu, bom dia, Paulo. Secretário, a gente tenta entender as posições tomadas, claro, e a cada dia a gente vai se informando mais. A possibilidade, a perspectiva de uma abertura, flexibilização inicial a partir do dia 25 de maio, se esses índices forem observados, de uma forma bem realista. Esses índices estão indicando que nós teremos a possibilidade entre 25 de maio e o finalzinho do mês de uma flexibilização, ou ainda tudo isso dependerá de como as coisas acontecerão até lá e a gente ficar só acompanhando? Se hoje fosse o dia 25 de maio, eu diria, vamos abrir gradualmente a partir de hoje. Então, os indicadores hoje são muito bons, mas nós sabemos que em 48 horas, como essa epidemia, a pandemia, evolui em progressão geométrica, se a gente abrir hoje com os indicadores, com o indicador de circulação do vírus em sinal de alerta, né? 1.05 é sinal de alerta. Se a gente abrir hoje, a gente corre o risco de daqui a 2 semanas não conseguir abrir e não só não conseguir flexibilizar, como também endurecer as medidas determinando o lockdown. Doutor, foi anunciado na segunda-feira as barreiras sanitárias aqui em Belo Horizonte. Eu queria que você contasse, né, como é que vai funcionar essa estratégia e se já tem a data, né, porque estava esperando a chegada dos termômetros. Isso já chegou? Tem uma data para começar essa barreira? Não tem, porque nós estamos na dependência de fornecedores desses termômetros. O dinheiro já está separado para comprar, mas nós não temos pessoas, né, ou empresas que possam entregar com agilidade. Nós estamos procurando no país todo e fora do país por fornecedores que possam nos fornecer, nos vender esses termômetros para que essas barreiras sejam implementadas. É importante a gente esclarecer o seguinte: o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde hoje é determinar, além do atendimento, obviamente, às pessoas que já estão doentes, é determinar quais as pessoas que possam estar contaminadas e que não tenham sintomas. Isso é feito através dos inquéritos sorológicos, que vamos começar hoje ou amanhã, né? Nós vamos testar pessoas na cidade para saber se já tem anticorpos contra o vírus. E a outra maneira é tentar identificar possíveis portadores assintomáticos ou pouco sintomáticos que estejam se locomovendo pela cidade. E essas barreiras são uma tentativa de fazer essa determinação e principalmente detectar quais são os contatos das pessoas contaminadas para que elas sejam isoladas e não transmitam o vírus para outras pessoas ainda não contaminadas. Secretário, dentro dessa lógica das barreiras, se chega uma pessoa de uma cidade da região metropolitana ou do interior e nela são detectados sinais de possível contaminação, qual será a ação da prefeitura? Por exemplo, uma pessoa que venha de um município próximo a Belo Horizonte, ele será conduzido de volta ao seu município, ou nós teremos o atendimento dele feito aqui, detectadas as características de contaminação dessa pessoa? Não, será feito o atendimento aqui, ela será encaminhada aos nossos Secovis. Nós temos 2 centros específicos para atendimento à doença respiratória. Essa pessoa será encaminhada ao serviço, será devidamente avaliada e a conduta vai depender do estado clínico dela. Ela pode vir a ser internada ou ela pode voltar para o seu domicílio para fazer o isolamento em casa. Vai depender do estado clínico dela. Obviamente que a saúde não tem função de polícia, nós não fazemos isso, nós não vamos retornar uma pessoa doente, inclusive por uma questão humanitária e para não incorrer no risco de omissão de socorro.
Secretário, o senhor falou aí sobre a importância do uso das máscaras, né, nesse enfrentamento, nesse combate ao novo coronavírus, e a Prefeitura ela já iniciou essa entrega de máscaras para a população? Essa entrega vai ser iniciada hoje. A Guarda Municipal já recebeu 30 mil máscaras, serão distribuídas nos aglomerados, nas vilas e favelas, durante as suas ações. Também a BH Trans vai entregar máscaras, a Urbel pode disponibilizar a entrega de máscaras, assim como a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, né, nas suas ações, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade, e os nossos agentes de combate a endemias, que fazem cerca de 15 mil visitas domiciliares por dia na cidade, né? Aquele trabalho de prevenção de dengue e de outras doenças. Esses agentes também identificarão as pessoas de maior vulnerabilidade que vão receber essas máscaras. E nós esperamos que até o próximo dia 18, todas os 2 milhões de máscaras tenham sido distribuídos nessa população mais vulnerável da cidade. E teve um lote dessas máscaras que precisou ser devolvido? Houve um lote de 25 mil máscaras, de 20 mil máscaras, que não correspondiam ao que a exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É importante ressaltar que as empresas que ganharam já tinham estoques de máscaras e tentaram antecipar a entrega das máscaras de muito boa vontade. Então, o que aconteceu foi que as máscaras que eles tinham produzidos anteriormente e que tentaram antecipar a troca não correspondiam às medidas de segurança impostas pela Anvisa. Então não houve prejuízo algum para o município de Belo Horizonte, nem para essas empresas. Eles podem vender essas máscaras para quem quiserem, desde que façam as adequações para que correspondam às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutor, eu trouxe os números aqui da Secretaria de Estado de Saúde. Me chamou muita atenção a questão dos pacientes de outros estados e países atendidos em Minas. Em uma semana, esse número duplicou. Em Belo Horizonte, o prefeito também falou que está acontecendo isso. Teve um aumento, né, de segunda-feira para cá de pacientes de fora. E como a prefeitura está lidando com isso? Olha, esse aumento do número de pessoas de fora tem acontecido em hospitais particulares de Belo Horizonte e da região metropolitana. Não tem acontecido nos hospitais do SUS. Então são pacientes que vêm ou patrocinados por empresas ou vêm particulares, né, que procuram os hospitais e, obviamente, nenhum de nós pode vetar a entrada dessas pessoas. O que a gente tem que fazer é identificar os contatos dessas pessoas, identificar se eles estão circulando na cidade sem as máscaras ou se estiverem contaminados, se estão em isolamento no hotel ou nas residências que estiverem ocupando. Do ponto de vista de saúde pública, é o que se pode fazer no momento. Eu tive o cuidado de ligar para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sábado último, quando aconteceu aquele problema aqui na região vizinha de Nova Lima, né? No limite de Nova Lima com Belo Horizonte. E a agência ficou de estudar que medidas pode tomar nos aeroportos para que essa vinda de pessoas para cidades onde a situação está melhor e mais confortável aconteça de maneira a não prejudicar as pessoas que, por exemplo, estejam dentro do mesmo avião. Então, uma das iniciativas que as próprias empresas aéreas já estão fazendo é de exigir que todos os passageiros usem máscaras. E, além disso, nós estamos fazendo essas barreiras para identificar essas pessoas. Doutor, a última perguntinha, que muitos ouvintes, toda vez que a gente traz os números de casos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, as pessoas ficam querendo o número de curados. A gente tem um número de pessoas curadas em Belo Horizonte ou tem perspectiva desse número ser divulgado? Tem sim. Todas as pessoas que já foram internadas por Covid, cujos exames foram positivos e que não faleceram, obviamente se curaram, né? Então, toda aquela diferença entre o número total de casos notificados e o número de óbitos é o número de curados. Muito bem, a gente conversando então aí com o secretário de Saúde, né, de Belo Horizonte, Jackson Machado, trazendo pra gente esse panorama da cidade de Belo Horizonte, as técnicas, as medidas adotadas para o enfrentamento ao novo coronavírus. Secretário, muito obrigado por esse tempinho, por participar, por bater esse papo com a gente aqui no Central 98.
Sempre às ordens. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos. A gente te agradece. Grande abraço e ótimo dia.